Esse mundo, então, conectado, como é que fica a relação num culto, por exemplo? Quando o culto, a gente tem que estar presente lá, né? Se é para adorar, Tem culto online também, né? A gente vai falar sobre culto online. Mas a gente tem que adorar, a gente tem que prestar atenção na pregação. Como é que fica isso com um recurso celular tão fácil aqui? Acompanhar a Bíblia aqui, aí você acompanha uma notificação. Como é que esse desfoco... Vamos falar um pouco do culto. Por exemplo, a pessoa que está no culto e faz várias postagens do culto, parece que também não, é igual da imagem lá, da paisagem, não consegue desfrutar do culto. E a gente faz isso como pastor, né? Amém. Isso é aquele negócio, porque a gente sempre quer postar o que é bom. A gente quer ver... Então, a gente pega o melhor momento do culto e para filmar. Sabe quando assim, a igreja tá cantando, bonito? Não posso perder isso, né? Cara, eu tenho que postar isso aqui e você perdeu. Não, mas eu me forço a isso, porque eu prefiro experimentar o momento. Mas às vezes eu fico com a consciência culpada, achando que eu tinha que registrar aquele momento. Tem que registrar pra ficar... Mas o culto já tá sendo gravado. Já tá registrado. Tem uns não, mas a maioria desses tá. E também assim... O que vai acontecer? Eu vejo dois lados, né, da moeda. Por um lado, fez muito bem ter a internet e o celular na mão na hora do culto. Pra você acompanhar vai pregar numa versão diferente. Por isso que tinha versão, né? Não tinha telão, não tinha nada. Tinha uma versão que você tinha que levar a Bíblia aquela versão, senão muitas vezes você ficava... Hoje dá pra você combinar com todo mundo, Hoje né? dá pra... O pessoal entra na NVT. Exatamente. Entra aí, vou ir na NAA, acompanha aí comigo. E às vezes até agora, nos aplicativos que tem, né, no telão aparece uma versão diferente. Só que, e por outro lado também, ajudou muito na conferência que antes o pastor falava, você acreditava. Hoje o pastor fala... Hoje tá mais difícil, você pensa né? assim, é assim hoje mesmo? É mais fácil ter os crentes bereanos. Bereanos. Que aí é um lado bom. Eles vão lá e fazem a pesquisa, acham. Tá tão disponível que eu não preciso saber. Na hora que chegar a informação, eu confiro se ela tá certa. Então, eu não preciso mais saber sobre a Bíblia. Isso é um perigo. E a questão do decorar versículo, né? Eu não tenho mais que decorar. Ela não tá nele. Igual. Isso atrapalha a observância, se não tá em você. Pro adolescente, ele não tem decorado mais versículos. É algo mais raro. Mas pra gente... A gente decora versículos e muitas vezes a gente não decora referência. Eu tenho essa dificuldade. Não é que eu tenho dificuldade, eu acho que eu não dou muita importância a isso. É por que você não dá importância? Porque se você souber o conteúdo do versículo, você acha ele. Acho que talvez seja por causa disso. Agora os nossos pais tinham que decorar, porque só era a Bíblia de papel. Eu, quando aprendi, os versículos que eu aprendi na minha profissão de fé, quando eu tinha 13 anos, eu sei até hoje a referência. Não esquece, não. É isso mesmo. Olha que interessante. Mas eu tenho vários textos que eu sei, mas você fala assim, onde tá? Aí eu tenho que fazer uma pesquisa falando, eu falo exatamente do jeito que tá lá, mas a referência... Você não lembra onde tá, você bota no Google, né? A Google te dá na hora lá. Google. Não, acontece muito aconselhamento. Poxa, eu vejo um texto na cabeça, não sei onde tá, eu jogo aqui no Google, aí eu vou e abro a Bíblia com a pessoa e leio. Então, isso é um problema necessariamente? Então, são os dois lados. É onde... Né? Porque alguns vão até advogar, mas não tinha nem capítulo e versículo. Isso, não tinha. Por que você vai ficar exigindo isso agora? Exatamente. Então, o quanto... Nem Paulo sabia, porque não tinha aí os capítulos e versículos. Nem Jesus citava um tal profeta. Como disse o profeta tal. Às vezes ele nem fala o profeta. É verdade. Aí, então, se Jesus não... Não é que ele não lembrou, ele não citou, né? A gente pode não citar, ué. Uma outra cultura também, né? Uma cultura que sabia muito mais. Porque, assim, hoje, se eu cito pra uma pessoa um versículo... Ela nem sabe se aquilo é versículo ou não. Mesmo na cultura que Jesus está, né? As pessoas, pelo menos... Tanto bate quanto fura. Tinham um conhecimento daquilo que estava na lei, porque a cultura de transmissão oral é muito mais profunda, né? Agora, é um lado bom isso. Dá para conferir. Qual é o lado ruim? O lado ruim é que você não sente mais a necessidade de gravar informações. Então, a gente hoje só grava... E o mundo é um mundo muito... A gente recebe muita informação. A gente tem que se especializar muito em muitas coisas. Então, a gente escolhe o que a gente vai gravar. A gente dá pouca importância para a Bíblia. E o celular ele é uma ferramenta de distração
muito útil e muito... ela é muito eficaz para distrair. Então, no culto, você abrir o Instagram para poder fazer uma postagem, você abriu o Instagram, você já foi bombardeado com alguma coisa ali. Você já viu, não tem como não ver. Pior é quando você abre e ainda vê uma coisa esquisita. Então. Aí fica ruim, né? Então, exatamente. E tira o seu foco, né, daquilo que está acontecendo ali. Exatamente. Então, como que a gente consegue usar, né, as coisas? Qual que seria o conselho, então, já que as pessoas estão tendo dificuldade de guardar informação? Que eu vejo isso mesmo. Então, hoje, foi-se o tempo que informação era uma coisa muito rica, que te diferenciava. Hoje, não. Hoje, talvez você tenha que saber o que fazer com as informações. Como filtrar, como aplicar, como entender. Talvez seja mais por aí. Mas no quesito da Bíblia, nós temos que conhecer a Bíblia. Então, qual que é o conselho, a dica que a gente poderia dar para alguém para poder absorver mais conteúdo bíblico? Eu apesar de ler a Bíblia no celular, pro culto, sabe quando você está sem Bíblia, pro culto você sente pelado. No meu caso, eu faço até de forma didática. Eu gosto de usar a Bíblia lá na frente. Pode ser que uma vez ou outra eu use o celular, mas via de regra eu estou sempre com a Bíblia, que eu acho que é uma maneira didática para falar para o povo, a palavra de Deus. Isso. E mais que assim, até quando eu vou viajar, eu faço questão de levar uma Bíblia. Sim. De papel. E muitas vezes eu não uso ela, eu uso no celular. Mas tá lá. Mas ela tá lá porque se eu tiver alguma oportunidade de ir num culto, ou então alguma situação, eu tenho uma Bíblia de papel. Isso aí ainda é uma coisinha de antigos, tá? Porque os mais novos não fazem, não, né? cara. Só que é um conselho, porque... É um conselho, é isso aí. Porque assim, pra tudo que eu for falar aqui, vamos lá, entra no culto, bota no modo avião. Aí eu falo assim, mas o meu pai tá doente, eu preciso... não posso estar no modo avião, então tira a notificação. Então assim... Eu acho que o incentivo de carregar a Bíblia é muito bom. Até pra pessoa anotar durante o culto. Eu acho que... As pessoas não anotam mais. Pedir pra levar a Bíblia e a caneta é muito, né? A caneta já... A caneta... Então, eu sou assim, apesar de eu achar bonito a Bíblia anotada, eu não marco absolutamente nada na minha Bíblia. Eu gosto a minha Bíblia fica do jeitinho que eu comprei, ela só vai se desgastando ali com o uso, mas não tem nada anotado. Eu até tô com um projeto da próxima Bíblia que eu vou comprar, que já tá precisando... De marcar. De começar a marcar. Intencionalmente, tanto para poder voltar a fazer devocional numa Bíblia de papel e parar de fazer devocional na cama. Eu tenho muito costume de ler na cama, ou deitar no sofá. Então, o que você quer parar de fazer, talvez já seja uma dica, né? Então. Dá uma dica pros outros aí, não. E já fica uma dica, então. Para de fazer, né? É porque é difícil de falar assim, poxa, tá errado. Não questão, mas pode trazer prejuízos. A questão é o equilíbrio. Eu acho que esse é o ponto de tratar com a internet como mundo virtual. Qual é o equilíbrio agora de entender que as relações mudaram, nós nos relacionamos agora pela internet, e isso não é menos ou mais. Isso é relacionamento. Sim. Então, pra gente também não virar um crítico, falar assim, poxa, conversar com uma pessoa no WhatsApp é muito inferior do que conversar com ela presencialmente. É conversar com a pessoa. É conversar. Então, inclusive, assim, contexto de namoro, né? Os namoros eram muito longos. Mas a pessoa, pra namorar, encontrava às vezes 1, 2 vezes na semana, durante 2 horas hoje no máximo. Todo dia, várias hoje você fala vezes. o tempo inteiro. O nível de intimidade hoje que um casal que tá indo pro casamento e de 30, 40 anos atrás é absurdamente diferente. Você diz de intimidade de conhecer. De intimidade de conhecer um ao outro. De saber os gostos, de ter conversado sobre mais assuntos. Então era muito comum, você casava e agora a gente vai se conhecendo então ninguém aí. Pode falar que foi enganado hoje, então. Eu acho difícil, entendeu? Só se usou mal demais o tempo, né? Mas então, é uma coisa. Ficou até mais difícil de você ser... A hipocrisia se tornou um pouco mais... Não vou falar hipocrisia não, né? Ficou mais difícil você enganar o outro. Porque você tá muito mais exposto, né? Então, pensa, você vai encontrar com uma pessoa durante 2 horas. Você sabe que você tá indo encontrar aquela pessoa. É muito fácil você se travestir de outra coisa. Entendi. E quando você tá num contato full time, você vai ver mais integral, a pessoa enxerga mais, né? Então, eu acho que hoje, inclusive assim, você que tá namorando, olha, você tem que
ficar muito atento nisso. Você tem sinais claros dentro do namoro que indicam quem é essa pessoa. Então, você tem recursos para isso. Então, não feche seus olhos, né? Mas tem vezes que eles veem, cara, e não acreditam. E não quer ver, né? Vê e não quer ver. Eles acham que não é bem assim. É a história do Sansão, né? A história de O Sansão, quando vai casar com a primeira das mulheres com quem vai casar, né? Quer dizer, é a mulher com quem vai casar, não é a Dalila. Os pais perguntam, filho, não Era tem... Filisteia? Não era Filisteia, não. Eu não lembro de qual nacionalidade ela é. Era fora. Ela era não, então, Trouxe porque desgosto pros pais. os pais, você vê, não tem ninguém aqui de dentro pra você se casar. E a resposta dele, você lê lá, assim, literalmente, ele fala assim, olha, ela acerta aos meus olhos, é ela que os meus olhos se agradam. Olha o perigo, né? Entendeu? Então, é isso, né? Você olha e fala assim, não, mas eu gosto tanto dela, né? Então, não conseguir enxergar aquilo que está... E sabia que eu era de outra nacionalidade, e deu né? B.O., né? Não, deu muito B.O., né? Aquele casamento aí foi só B.O. Que não foi casamento, né? Acabou que ela ficou com outro. Então, casou com o padrinho. Casou com o padrinho. Foi isso mesmo. Mas são esses desafios. Como que a gente vai equilibrar, né? Eu acho que o chamado da Bíblia pra gente é um chamado à sabedoria. Eu vejo que criou-se um contexto dentro do evangelicalismo, onde nós não precisamos mais ser sábios. Principalmente com essa história de qual é a vontade de Deus. A vontade de Deus se tornou uma vontade mística. E a gente tem que mudar assim, Deus, qual é a sua vontade agora? Eu vou fazer o curso, fazer medicina ou eu vou fazer história? Você tocou numa coisa interessante. Eu nunca fui místico pra essas coisas, não. Então, mas hoje tem se tornado... Às vezes não é nem consciente. Sim. Mas é aquela ideia, tipo assim... Poxa, você já orou pra saber qual é a vontade de Deus sobre esse assunto específico? E a gente acaba colocando em Deus... Sempre assim, né? A gente coloca a responsabilidade da nossa decisão em Deus. É como assim, se der errado, foi Deus que disse pra fazer assim, entendeu? Eu concordo contigo, mas eu sei que a gente falar isso causa estranheza em muita gente também. Causa. Não, é o equilíbrio. Por causa desse ambiente, né? Como que... Devo me mudar ou não? Tem decisões que são nossas. Vou pra uma casa de 3/4 ou de 4, ou de 2, ou de 1. Sua decisão. Sua decisão. Muitas vezes até decisões que a gente considera mais espirituais. Qual igreja eu vou? Qual igreja eu vou? Com quem eu vou casar? Com quem eu vou casar? Então, tudo Tem isso... princípios lá na Bíblia pra você escolher. É aí que tá. Quando a Bíblia nos chama a sabedoria, ela nos chama a compreender os princípios pra viver a vida. Eu vi um vídeo engraçado da mulher falando, deu o que falar, né? Porque ela dizia assim, vocês ficam falando que Deus tá preparando, Deus tá preparando nada. É você que tem que correr atrás, escolher e tudo mais. Eu vou frustrar vocês. Aí deu B.O., porque uns falam, não, Deus prepara assim, não sei o que, blá, blá. É lógico, quando a gente casa, eu costumo dizer assim, tanta coisa deu certo que você fala assim, não, Deus fez pra mim, cara. Deus fez pra mim. Só que quando você vai ver por outra ótica, não, tem uma parte aí que é de decisão. É lógico, você tá orando, tudo favorece. É uma coisa difícil de explicar. Eu acho que quando a gente casa com alguém crente... Mas fato é que Deus não fez ninguém pra casar com outra, né? Deus não fez as pessoas em pares. Não fez em Principalmente porque existe... Senão vai dar errado, não existe, né? não existe equivalência entre... de homem e mulher. Exatamente. Por outro lado, você é cristão, você é um homem cristão. Você está sendo preparado por Deus para a sua esposa. Isso. Quem é a sua esposa? Não sei, talvez você não saiba, mas Deus está te preparando para ela. Isso. Seja ela quem for. Seja ela quem for. E Deus está preparando ela para você. Então, Deus preparou um para o outro com toda a certeza. Sim. Mas não quer dizer que lá no plano eterno Ele estava designado. Gustavo e Sara. Estava em algum sentido, né? Mas talvez não dessa forma tão determinística, né? Você teve a sua escolha, você teve a sua decisão. Você não é É um conjunto de coisas. Isso, é um conjunto. É muita coisa junto. E como a gente pode ser sábio agora nesse mundo, que é um mundo muito diferente do mundo dos nossos pais. E como nós somos sábios, aí eu e você temos filhos, né? Você já um pouco mais de experiência que eu. Como que eu vou agora ensinar o meu filho não a viver no mundo que eu vivi? É difícil. Mas viver pro mundo que ele vai viver, porque é um mundo diferente. Sim. Então, o Isaac vive num mundo diferente que você viveu. Às vezes a gente quer que os nossos filhos passem pelas experiências que a gente passou. E não é fácil, não. É complicado. Então, exige muita sabedoria. Essa mudança e compreensão na cabeça não é fácil. E até Exatamente. saber delimitar o que é certo e errado. É porque a gente carrega toda a carga de quem nós fomos, né? Isso. E
A gente só repete algumas coisas, né? Só repete. Nosso pai disse, errado isso aqui. Aí você vai passar pro seu filho. E eu tenho muito, assim... Uma das coisas que mais me preocupou quando eu fui me tornar pai é como que... Não cair naquele erro de colocar fardos pesados demais. De criar pecados e tudo mais, né? Como... Isso, cara, quando eu tava assim... A Sara tava grávida e eu tava orando, eu falei assim, Deus... Misericórdia. Vou ensinar tanta coisa errada pra essa menina. E como que eu vou fazer isso, Deus? Era uma questão durante a gravidez, foi uma questão pra mim, assim. Assim, Deus, eu preciso me tornar um pai mais sábio. Aí eu comecei a ler livros sobre paternidade. E eu comecei a descobrir que os livros mais antigos sobre paternidade já estão muito defasados do que aquilo que a gente crê hoje. Sim. E como que eu pensei assim, cara, quantas das coisas que eu creio hoje já não vão ser defasadas pro meu filho? E como que eu consigo encontrar na Bíblia um princípio eterno que não muda? Aham. E como que eu consigo passar isso pra ele, né? Filhos honram o pai, isso é eterno, né? Exatamente, né? Filhos precisam honrar os pais e os pais precisam educar os seus filhos no temor do Senhor e não irritá-los e nem desanimá-los. É o que desafia, Agora, né? achar o desafio da sabedoria, como você está falando, dentro disso, não é fácil. E principalmente porque dentro da sabedoria, é claro, meu filho vai ficar 2 horas ou 1 hora no celular. É um Então, desafio. hoje, mas é o quê? É uma decisão. É mais sábio botar 1, mais sábio botar 2? Depende. Depende. E a gente lida muito mal com contradições. Sim. E a Bíblia não. A sabedoria bíblica chama a gente a compreender a contradição. Tem um provérbio que eu gosto muito, assim, toda vez que eu vou dar aula sobre sabedoria, eu falo desse provérbio. Uhum. Porque eu vou até abrir aqui, olha na minha Bíblia no celular. No celular. Tá em, acho que é Provérbios 26. Deixa eu conferir aqui, ó. Acho que é Provérbios 26, isso, versículo 4 e 5. Aham. Olha só, não respondas ao insensato segundo a sua estultícia. Você já até pregou sobre isso aí, ó. Já falei isso em pregação. Aham. Então, a Bíblia é muito clara. Não responda ao insensato segundo a sua estultícia, para que você não se faça semelhante a ele. Aí você vê o versículo seguinte. Ao insensato, responde segundo a sua estultícia. Aí nossa cabeça dá um nó. É para responder ou não é para responder? Isso aí tem que fazer um bom momento de reflexão para entender. E a verdade é, a literatura de sabedoria nos convida a sermos sábios ao ponto de sabermos quando é sábio responder e quando não é sábio responder. A vida é cheia de contradições. E a vida dos pais, né, que a gente tá falando aqui, é cheia de decisões que a gente toma e que não tem uma ordem na Bíblia. Sim. Pra falar, é pra ser desse jeito ou não. E é pra ser sábio na hora de educar seu filho, pra saber quando tomar uma decisão, quando tomar outra, e pra entender que dentro da educação vão ter coisas que eu vou ter que delimitar de acordo com a minha vontade. Uhum. E que não vai ter uma vontade de Deus. Não vai existir uma vontade de Deus de quantas horas você vai deixar seu filho ver TV. Sim. Vai existir uma vontade do pai que vai se aplicar ao filho e entender que, nesse momento, Deus te coloca como pai com essa função. Isso mesmo. Então Lá em casa tem tempo definido. Mas, dependendo do dia, da ocasião, pode estender ou pode até diminuir. Isso aí é uma outra coisa que você falou sobre... Interessante, você falou sobre não colocar fardos pesados demais. E não criar regras onde necessariamente elas não têm que ser o crivo de avaliação. E como filhos de pastores, a gente tem que ter cuidado com os nossos filhos. Porque a gente vem à igreja várias vezes na semana. E de repente pode chegar, meu filho, você foi uma vez só na igreja essa semana. Então a gente vai criando métricas que elas têm a ver com o ritual, com as regras. Mas e o coração do nosso filho? A gente está alcançando? É o ponto que a gente tem que alcançar. E aí, ó, tudo isso que a gente tava falando de culto, né? De culto. E o culto online? E o culto... boa, culto online. Vamos pro culto online. Cara... deixa eu só falar uma parada da questão de guardar, né? O Salmo, capítulo 1, verso 2 e 3, diz sobre ter o prazer na lei do Senhor, meditar na lei de dia e de noite, e diz que assim nós seremos como árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual ao seu tempo, né, dará os frutos necessários e vai prosperar. Então, acho que uma das coisas, você falou sobre um pouco de devocional, seria isso. As pessoas voltarem a ter um tempo de leitura e reflexão. Porque muitas vezes a gente está atrás da Bíblia para ter conhecimento e informação. Então, quanto você vai ouvir? Você vai ouvir a Bíblia, sei lá, quantas vezes no ano? Então, tem gente ouvindo 5 vezes no ano.
Só que necessariamente ouvir a informação não gera em você conexão com aquilo que está sendo ouvido. Porque muitas coisas para você entender, você precisa dar uma pausa e refletir sobre ela. Considerar na sua vida. Eu gastei muito tempo na minha adolescência fazendo isso, indo para o fundo do quintal da minha casa, pegando uma Bíblia e lendo ela, marcando e depois orando em cada marcação que eu fiz. Então aquilo ia sendo firmado no meu coração. Eu acho que a geração agora tem uma dificuldade muito maior. Tem, assim, obstáculos muito maiores para poder vencer, porque eles têm muito entretenimento. Eu não tinha. Isso me ajudou. Sim. Isso me ajudou. Eu acho que a geração agora, o esforço é maior para poder conseguir ter esse proveito. Eu acho que a internet proporciona mais o estudo do que a devoção. Isso aí. Então, e foi uma das coisas assim que eu tive que passar por esse processo de compreender que existe uma diferença entre ler, estudar e meditar. Sim. E as três coisas são importantes. Sim. Na mesma medida. Então, eu tinha... Que negócio, a gente começa a estudar a Bíblia, eu queria entrar pro seminário já. Então, eu tive meu chamado com 12 anos. Sim. Então, desde os 12, comecei a estudar a Bíblia, estudar a teologia. E eu começava a comprar Bíblias de estudo. Então, eu tive várias Bíblias de estudo. Eu vinha pra igreja com Bíblia de estudo e tudo era Bíblia de estudo. Eu comecei a reparar... Eu, uma vez, fui fazer... Eu tava numa leitura bíblica no livro de Jó. E eu tava, na época, lendo uma Bíblia que era a Bíblia Shed. E a linguagem de Jó é uma linguagem muito difícil. Sim. Tirando o capítulo daí do 1 e 2 e o último capítulo, 42, você tem uma série de poemas que são super complicados. E eu comecei a ler, eu li o texto e lia todos os comentários. Eu comecei a perceber que o meu devocional não era devocional. Era estudo. Era estudo. Eu não tinha mais vida devocional, porque eu tava tão querendo pegar aí o detalhe, mas que eu deixei de ver a Bíblia como um momento a gente quer saber mais sobre a explicação dela do que dela, né? E aí você... eu passei por esse processo de abandonar Bíblias de estudo. E aí agora, as Bíblias que eu uso são Bíblias sem absolutamente nada. Minhas Bíblias não têm geralmente nem referência cruzada. Referência cruzada é boa. Agora é o seguinte, vou evocar Eclesiastes. Há tempo para todas as coisas. Eu acho que tem tempo para você ter a Bíblia de estudo e tem um tempo para você falar assim, eu quero uma Bíblia que não tenha referência nenhuma. Porque hoje a bagagem que você tem também, e a minha primeira bagagem teológica foi Bíblia de Genebra. Eu fiz exatamente isso. Eu li ela do início ao fim. As notas de rodapé. Todas as notas. Acho que só os estudos que talvez eu não tenha lido, que tem uns estudos assim. Sim. Esses eu acho que eu pulei. Agora, porque exatamente, as notas ali embaixo eram explicações dos versículos. Então, foi minha base teológica. A primeira foi a Bíblia de Genebra. Foi onde eu estudei. Então... esse ponto que você está tratando é muito importante. Eu acho que existe tempo para todas as coisas. Só que agora você pode sair, pegar uma Bíblia purinha, né? Mas eu acho que as coisas têm que acontecer ao mesmo tempo. Todo crente é chamado para ter tempo de devoção e tempo de estudo da palavra. Sim. E você tem que ter e tenha intencionalmente recursos para fazer as duas coisas. A gente gasta dinheiro com tanta coisa. Gasta um dinheiro com o próprio de estudo. Então, hoje, você vai sair para comer uma pizza com a família, você vai gastar mais de R$100. Fácil. Então, e sim, uma pizza barata. Isso porque você tem um menino pequeno. Isso porque eu tenho só um, né? Então, não, para 2 pessoas, você vai gastar aí R$100 com muita tranquilidade. Então, invista na sua vida, né? E compre recursos que vão te ajudar a estudar, mas entender a separar o tempo. Né? As duas coisas são importantes. Cara, vamos falar rapidinho sobre o culto online, porque já voou nosso tempo aqui. Culto online. O que você pensa sobre o culto online? Tem uns que falam que não pode nem falar de culto online. Tem que falar a transmissão do culto online. É muito interessante. Tem culto ou não tem? Tem. É culto. O culto é também online. Eu achei que você ia me contradizer nisso. Não. Eu tenho uma tendência forte a entender que é possível também. Eu acho que é muito possível e eu vejo isso na... Eu vou dar, então, alguns argumentos que eu tenho. A gente, então, tem que fazer um programa só disso. Só disso? Vai ser mal entendido. Não, vai ser rápido. Esse pedacinho vai ser mal entendido sobre esse negócio do culto online. Qual é a questão? E é muito interessante. Tem um artigo falando sobre isso.
Eu não lembro agora quem é o autor. Mas ele dando as explicações lá na época da pandemia, dos porquês, né? Sim. O que eu acho? Eu acho que a Bíblia falando de culto, fala de vários tipos de culto. Aham. Então, Romanos 12, 1. Rogo-vos, Sim. pois, irmãos, pelas misericórdias de Cristo, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional ou espiritual. Espiritual. Então, depende da sua versão aí a explicação fica para um outro podcast. Aham. Mas ali tá falando do culto como sendo a entrega da vida. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. 1 Tá Coríntios falando- 10, 31. 10:31, tá falando da entrega da vida em devoção. Então, a nossa vida é um culto. A Bíblia fala de cultos dentro da família. Aham. Então, a Páscoa judaica, ela era um ritual solene de Aham. culto. Então, tinha todo o ritual, depois você pode pesquisar com calma, né? Então, você tem um culto familiar, você tem um culto individual, o culto da vida, você tem um culto individual. Quando Jesus fala, quando você for orar, entra pro quarto sozinho, fecha a porta, é você e Deus. Tá falando aí de cultuar individualmente, né? Sim. Então, e você tem um culto solene, que no Antigo Testamento é a assembleia da congregação que se reúne, né? O Novo Testamento é a igreja que está se reunindo. E você vai ter aí uma variedade de cultos na vida cristã. Culto não é só quando a gente se reúne aqui na nave do templo e canta algumas músicas e ouve uma palavra. Isso é um tipo de culto. Isso é um tipo de culto. Para além disso, quando Jesus... Eu acho que um dos textos mais importantes para falar disso é Jesus e a mulher samaritana. Samaritano. Então, ela pergunta, né? Sobre lugar. Sobre qual é o lugar correto, né? Então, os nossos pais adoram aqui, vocês adoram em É Jerusalém. no templo ou é no ar livre? Então, É algo onde que foi que é? construído por mãos humanas ou algo que foi construído por Deus, que são os montes? E aí Jesus responde uma coisa que parece que ele não respondeu, né? Ele dá uma resposta muito fora da caixa. Ele fala assim, olha, vem a hora e já chegou, né? Que os verdadeiros adoradores adoram o Espírito em verdade. Então é em Espírito, porque nós adoramos por meio do Espírito. Nós adoramos por meio da nossa espiritualidade, da vida integral. Aham. Por meio do Espírito Santo. Mas também não tem a ver com o lugar. Não é geográfico. Não é geográfico. É onde a igreja se reúne, que é o local da adoração. É onde nós nos encontramos com Deus, o lugar da adoração. E é em verdade. É a vida integral e é por meio da verdade que é Cristo e a palavra revelada. Então, tudo isso leva a gente a olhar Paulo que fala que está com a igreja em espírito. E Se não, fosse online, seria mais fácil ficar em espírito online? mais simples do que isso. Paulo está presente por meio das suas cartas. As cartas. Toda carta de um Era o apóstolo vídeo, é a né? presença dele. Era o vídeo, era um WhatsApp. Exatamente, né? E aí estava aí presente na igreja, Rapaz, né? Paulo ia mandar muito áudio pra turma lá na prisão, não ia não? Ah, com Meus certeza. irmãos, bom dia. E o mais interessante, né? Então, acho que a carta de Colossenses e a carta de Tessalonicenses, Colossenses, que aí fala assim, olha, que isso seja lido pros irmãos, Colossenses fala assim, depois providencie que seja lido também na igreja de Laodiceia. Compartilhar. Então, a Compartilha carta com alguém. era feita para ser lida no culto da igreja. culto. Então, se a carta era um meio de comunicação remota, Olha que interessante. ela era usada no culto. Sim. Então, como é que eu vou falar que isso não é culto? É culto. Só que aí, da mesma forma como eu vejo culto online, e eu acho que é uma ferramenta preciosa, valiosa, Sim. eu não vejo igreja online. É diferente. Porque a própria definição da igreja, né? Tem que ter reunião. Tem que ter reunião. Comunhão. O povo fala muito, né? Eclesia, né? A palavra, né? Chamado para fora, né? Então, a gente não faz... O significado da palavra não vem da etimologia. O significado da palavra vem do uso. Sim. Então, o significado de igreja não tem nada a ver com o chamado para fora. Aham. O significado da igreja, por que é chamado para fora? Polêmico, hein? Não, muito polêmico, porque muita gente fala isso, né? E não, Você realmente... ouviu a vida toda aí, ó, chamado pra fora. Então... Ainda com essa aí agora. aí chamado para ir para fora das quatro paredes, não é isso. Na polis grega, na cidade grega, quando ia haver a reunião da cidade, os homens eram chamados para fora das suas casas, para se reunirem. O significado... Era pra dentro. Eles se reuniam ou no Areópago, na Ágora, né? Não, então ele veio pra dentro. Sai de casa pra ir pra dentro. Então não eram lugares fechados, né? Não, sim, mas pra uma reunião. Para uma reunião. Mas a ideia de
paracaléu, né? De chamar para fora. Fora da sua casa. Era uma ideia de assim, vem para fora da casa e vem reunir. E isso vai ser usado dentro do Novo Testamento. Não está criando. O termo igreja não foi inventado. Sim. Ele foi usado da sociedade, da cultura grega, que já existia aquela palavra. E era o chamado para você sair e se reunir. De forma que o significado de igreja é reunião do povo de Deus. Esse é o significado. Igreja é reunião do povo. Então, como que nós nos reunimos e como que nós compartilhamos a comunhão? E aí, isso é necessário que a reunião seja presencial, em algum sentido. As figuras vão trazer essa ideia, né? Sacramentos, então, nós não entendemos sacramentos online, né? Na época da pandemia aconteceu muito isso, né? Cada um separava o seu... A discussão seu também. pãozinho. Eu não enxergo base, né, para poder defender uma administração de sacramentos virtual. Sim. Porque desde que os sacramentos são instituídos, eles são instituídos para serem feitos na reunião da igreja. Era o mesmo pão, inclusive. É isso. E a Bíblia, Mas o hoje já texto não cita usa isso, o mesmo né? pão também. Você vai lá em 1 Coríntios 10, ela fala que nós... Eu gosto é da o mesmo linguagem, pão, cara. né? Aqui tem um pão de queijo aqui. Eu gosto da ideia de você ter um pãozão lá na frente e todo mundo pegar um pedaço que do aí pão. sim, todo mundo tá Cálice comendo um único pão. também. Não, o cálice único não precisa. Ó, o cálice Só único se já é for mais pra- antigo. Só se for pra derramar em cada copinho. Vai os copinhos que vai derramando. Boa, é uma ideia, hein? Vamos fazer um desse? Ó, podemos providenciar. Ô, Mas pra você que não sugeriu, sabe, o sugeriu. cálice único é um copo com bastante suco e vai passando pessoa por pessoa, cada um dá uma golada no mesmo copo. mesmo copo. Isso é o cálice único pra quem nunca Sem viu. limpar, sem limpar. Sem limpar, não pode dar uma esfregadinha, Ó, né? vamos fechar no culto online, martelada final. O culto online é uma ferramenta para a sua vida, mas ela nunca suplanta a comunhão e a proximidade com o povo de Deus. Boa. Então, E quem tá online tem que prestar atenção no culto tem que mesmo. prestar atenção no culto. Não pode Isso. fazendo outra coisa. Uma coisa que eu geralmente falava mais, vou voltar a falar nas liturgias, né? Aham. Você que tá em casa, fique em pé. Isso. Você que assim, adore de verdade. É muito comum, às vezes, online, a gente querer dar atenção só à palavra. Sim. E durante o louvor, você tá preparando o Vai cantar almoço, lá, você tá... Então, se você está cultuando, cultue. Bom, para poder focar. Conectado a gente já sabe que não tem jeito. A gente vai estar cada vez mais conectado. Então, dicas para que as pessoas mantenham o foco, primeiramente em Deus, obviamente, e consiga vivenciar os momentos presentes com as pessoas que estão. Bom, acho que, em primeiro lugar, dê mais atenção à presença presencial do que à presença online. Boa. Quebra essa regra de dar mais atenção pro celular. Você pode estar com o celular, nós dois aqui estamos com o celular, Sim. mas dá mais atenção com Avião quem agora. você tá. Tá no modo avião? O meu nem tá, o meu já tá silenciado. Ninguém te ligou, Então, graças a Deus. ó, tem notificação. Ah, Ó, tá eu vendo? já Olha. vi, já vi. Então, eu já vi a notificação. Já. Dê mais atenção ao presencial. Aham. E tenha tempos de... Vou dar esse nome. Tenha um tempo de tédio. Isso vai te ajudar... Suporte o tédio. Suporte. Aprenda a suportar o tédio. Por quê? Porque na caminhada com Deus, a gente... Vendo a Bíblia, né? A gente vê muito o bate-pronto, né? Fulano de tal orou e Deus respondeu. Fulano de tal orou e Deus respondeu. Só que não foi assim. A Bíblia está narrando histórias de forma resumida. Então tem versículos na Bíblia que você lê eles Anos. e são... É o que eu estava falando na Década. pregação. 20 anos que... Entre a oração que Isaac fez por Rebeca para ela poder engravidar e ela de fato conceber. 20 anos. Você lê em um versículo 20 anos. Então, na vida com Deus, a gente tem tempos que a gente precisa simplesmente parar para poder ouvir e muitas vezes a gente vai parar para ouvir e aí não vai falar nada. E a gente conseguir desfrutar do tempo em que a gente está com ele, mesmo que ele não esteja falando nada, de forma específica. Quando você Sim. está lendo, ele sempre está falando. Lógico. Mas aquele tempo assim, você leu a Bíblia, e você parar e desligar e ficar sem fazer nada. Você... Eu gosto muito desse... Depois que eu leio e tal, eu vou tomar um banho. Aí você fica E aí você, pensando. no banho, não tem nada e você fica refletindo naquilo. Eu gosto... Então, assim, tenha tempos como esse. Tenha tempos... E isso tem que ser intencional. Se o online se tornou parte da nossa vida, a dedicação que a gente tem agora ao Senhor e a atenção que a gente vai dar para Ele precisa ser intencional. Porque se a gente achar que, vai ser... eu leio aqui uma coisinha no meu almoço, que é muito jóia fazer isso. Sim. Mas se você não intencionalmente tirar um tempo
para quietar o coração e estar diante de Deus, você não vai fazer isso nunca. Muito bom. Bom, gente, esse foi o nosso podcast de hoje, chamando você para ter um foco reajustado. Teve com a gente o pastor Gustavo Garabini, foi muito bom. Tem vários assuntos que você levantou aí que a gente pode trabalhar. Continue com a gente, você que tem acompanhado a cada semana, porque toda semana um podcast novo para te ajudar a construir um lar para a glória de Deus. Você pode seguir a gente no YouTube, também no Instagram. Deixa comentário, compartilha com alguém e assim você vai abençoar outras pessoas e também ajudar a gente com os próximos temas. Deus te abençoe, fique na paz. Um abraço, irmão.